Fala pessoal, mais uma edição do programa Ideia de Impacto, toda semana, segunda-feira, 1h da tarde, com as nossas reprises nos horários usuais. Você já sabe, se quiser ficar por dentro da programação da Rádio Geek, é só acompanhar no www.radiogeek.com.br. Não deixe também de acompanhar a Rádio Geek pelas redes sociais, no Insta, no Facebook e no Twitter, no @RadioGeekBR. E assim você fica por dentro da programação. Hoje nós vamos falar sobre marca positiva. Se você está a fim de descobrir como as empresas e os negócios estão ganhando mais consumidores e mais mercados num mar de informação fora e dentro do mundo virtual, como elas estão fazendo para se destacar e se diferenciar. Se você quer entender como desenvolver produtos e serviços ligados a alguma causa e alguma noção de responsabilidade tem ajudado as empresas a fidelizar e a trazer novos clientes. Se você quer saber por que a maioria das pessoas, 74% dos consumidores, não dariam a menor bola para você e para o seu negócio se ele desaparecesse, fica ligado com a gente vai discutir marca positiva com o Cyril Bellier, que é empreendedor social, sócio e diretor da Rever e que inclusive apoia o Pé de Feijão, que para quem não lembra, foi o primeiro programa, o programa de pré-estreia na Campus Party 2018. Tá tudo lá no canal do YouTube, se quiser rever, basta entrar no canal do YouTube da Ideia de Impacto, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ajuda eu garantir os leites da família, beleza? Na segunda parte, nosso quadro de toda semana com o Dr. Orçamento, falando sobre precificação, principalmente para o pessoal que está iniciando aí as startups, os negócios de tecnologia, fica ligado hoje. É a quarta série, o quarto programa sobre como calcular preço e nós vamos conversar isso. E por último, nosso quadro Vale a Pena Ouvir de Novo, trazendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom, vamos começar a nossa conversa. Estou aqui com o Cyril Bellier. Cyril, obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história e a gente vai bater papo. Ok. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Um grande prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Bom, eu nasci na França, cheguei no Brasil em 2000, então vai fazer 18 anos que estou aqui já. E me considero um pouco como um empreendedor recidivista, ou seja, eu cheguei aqui para abrir uma empresa que fechei depois de 3 anos e aí fui criando vários negócios e até hoje o meu foco principal é a sustentabilidade, né, para ter negócios que possam entregar um valor para a sociedade, de fato, gerando mudanças e isso faz parte, eu diria, do que eu curto na vida, não porque eu sou apenas um entusiasta dessas questões, mas porque também eu acho que está necessitando bastante força, mudança, e isso me motiva para que possa acontecer quanto antes. Ótimo, maravilha. A sorte é que ao longo da vida a gente vai ganhando bons amigos. Eu e o Cyril trabalhamos juntos na empresa e continuamos trabalhando como parceiros até hoje. É um cara que eu respeito muito, que está muito ligado com as coisas que acontecem no mundo. Então ninguém melhor para ajudar a gente a entender um pouco esse conceito de marca positiva. Bom, começando do começo, afinal de contas, o que é esse conceito, ou essa ideia de marca positiva e por que ela está ganhando aí uma relevância e um destaque? Não só aqui no Brasil, mas também e principalmente acho que fora do Brasil. Bom, a marca é um pouco a identidade, né? É o ID de uma empresa, né? Então é algo que vai além de um CNPJ, é uma identidade clara, é uma entidade real e tem uma personalidade, né? Então, quando a gente, pensando consumidores, grandes públicos, né? Quando a gente vai ter um ato de compra, né, de um produto ou de um serviço, a gente vai olhar geralmente para uma marca e isso é a porta de entrada para um relacionamento, né? Ele pode ser totalmente platônico, ou seja, um dia eu compro, o dia seguinte compro
outro serviço de outra marca não me gera empatia, não me gera nenhuma sensação nem de incômodo, nem de prazer, ou é algo que é baseado totalmente no amor, não. Até para algumas marcas na adoração, né? A gente vê a Apple, por exemplo, essa loucura que os fãs têm, né? Cada lançamento tem filas de horas. Davidson também é um outro programa, um exemplo bem clássico disso. Então é isso, né? A marca e essa capacidade de abrir uma porta entre uma empresa e um mundo de consumo de serviços ou de produtos e até B2B. Né? Então, a marca positiva é voltado para um conceito de acelerar esta relação e essa geração de empatia. Né? E isso a partir de alguns elementos que hoje fazem sentido para quem se relaciona com a marca, que principalmente o propósito. Ou seja, não vou apenas olhar qual é o portfólio, o que vou poder comprar nesta marca, mas o que tem além. Então, são os posicionamentos das marcas sobre causas específicas, são as campanhas que essas marcas realizam, são também o que é ligado aos empreendedores, que são os embaixadores dessas marcas, que eu sigo nas redes sociais, com os quais eu me identifico. Então, são esses elementos baseados no propósito, nas causas, né, que movimentam as marcas e que geram essa aceleração da empatia. Né, que se traduz depois em ato de compra e de consumo. Sim. Só para lembrar, tem o conceito de propósito, tem um vídeo bem famoso na internet, Golden Circle, o Círculo Dourado. Dá um Google aí, procura, que ele explica muito rapidamente, de maneira muito clara, como é que as marcas vêm construindo o propósito e por como o propósito acaba sendo um elemento de sucesso e de diferenciação de muitas marcas e de muitas empresas. E isso tem questões aí, digamos, cerebrais e emocionais nossas que fazem esse gancho. Por que essa visão, essa diferente visão está fazendo algumas empresas mudarem a sua atuação ou tendo melhor resultado? Isso é uma coisa só para as grandes empresas ou uma pessoa que tem uma pequena ou uma microempresa pode de alguma maneira adotar esse processo? Vamos por partes. Primeiro, assim, por que essa mudança? Afinal de contas, a gente tem um mundo onde as pessoas consomem cada vez mais, são bombardeadas por informação de produtos e de diferentes maneiras, né? Então a gente tem um crescimento grande de consumo e uma pessoa poderia perguntar, afinal de contas as empresas ou as marcas não precisariam fazer tanto esforço assim ou mudar alguma coisa para ter sucesso comercial e gerar lucro, dinheiro, etc. Isso é uma mudança de percepção interna das empresas? O que explica esse surgimento da marca positiva? Bom, eu acho que está ligado principalmente ao nosso ambiente, né? O que faz que as marcas se mexem, que as marcas se refletem, depende claramente do ambiente onde elas estão inseridas. Então, olhando o que mais acompanha, que são as questões de sustentabilidade, né? E temos uma parceria com a Utopie, que é uma agência francesa que trabalha especificamente essa questão, que nos traz aqui no Brasil frameworks, estudos para poder acompanhar e analisar melhor essas tendências. Vamos dizer que tem questões sociais e ambientais muito mal resolvidas. Muito mal resolvidas porque a questão, para pegar alguns exemplos, a questão das mudanças climáticas continua ainda uma pauta que de COP em COP, né, vão ser discutidas e tem uma sensação de avanços muito, muito pequenos e problemas grandes, né? Depois tem outras questões sociais, questões, para pegar uma causa muito trabalhada pelas marcas recentemente, a questão de equidade, né, de gênero, que ainda precisam de tremendos avanços. Então tem um ambiente com muitos problemas. Os problemas são as oportunidades para poder fomentar uma marca
com um propósito, uma causa que vai fazer a diferença. E aí tem um movimento genuíno, onde as pessoas que são os embaixadores da marca, que são os CEOs, que são essas pessoas que tomam as decisões, enxergam essas situações e querem fazer algo. E tem uma tendência oposta, onde tem necessidade de se fortalecer como marca para poder ser mais forte no mercado, e aí você procura espaços. E aí não é genuíno como algo que teve um sonho e aí o empreendedor principal acorda e quer fazer. Não, é uma leitura de mercado, são reflexões amadurecidas, e sobre essas reflexões se tomam algumas ações. E aí, para pegar o teu ponto, isso gera depois uma série de ações para incorporar, para integrar, para fortalecer, para ter pertinência. Isso pode ser feito em qualquer ambiente. Grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, startups. É uma questão de leitura, uma questão de sensibilidade, uma questão de pertinência em relação ao setor onde se opera. É interessante porque, no fim, é uma estratégia de negócio e uma leitura de um mercado, de uma visão de como se diferenciar. Algumas semanas atrás a gente teve um programa com o Juliano, que é o fundador da agência Geeks, onde a gente trazia a questão de conteúdo, de informação como um elemento fundamental, não só para as redes de mídia, mas para os mercados atuais, para as empresas atuais, para as marcas atuais, como um caminho absolutamente estratégico e fundamental para se diferenciar das outras marcas ou se destacar no meio de um mar de informação online e offline, de que essa informação, mais do que ou além do que produtos, falar sobre produtos, as empresas deveriam falar sobre conteúdos e informações que são relevantes para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus investidores, para os sócios, para as comunidades onde elas atuam. Sem isso, é muito difícil no mundo atual as empresas terem sucesso, se perpetuarem. O que traz um pouco do que eu falei. É um pouco impressionante quando você vê uma pesquisa que foi feita como a Meaningful Brands, que diz que 74% das pessoas não teriam a menor crise existencial se as marcas, melhor dizendo, se as marcas desaparecessem amanhã, isso não impactaria absolutamente nada, e que apenas 28% das marcas são percebidas como marcas que são positivas ou que têm impacto positivo na vida das pessoas. Quando eu fico pensando como leigo, dizendo, bom, você tem um investimento milionário, literalmente bilionário, de marketing, de desenvolvimento de produtos, de posicionamento de produtos, de posicionamento de empresa, e no fim você começa a ver, pelo menos recentemente, que apesar de tudo isso, as pessoas não estão mais comprando ou não estão mais percebendo isso. Como é que na prática, quais são pelo menos os passos, os elementos que uma empresa poderia usar, seja um pequeno negócio ou um grande negócio, para começar a se alinhar ou construir essa visão de marca positiva? Bom, primeiro ponto, acho que tem que reconhecer os fatos sobre a evolução dos consumidores e a verdadeira relação entre a marca, a sua marca e os seus clientes, né? Então, para a grande maioria, é uma relação que eu chamo de platônica. Ou seja, um dia estou com você, mas como não tenho nenhuma relação de amor, de paixão... Platônica e infiel, né? Porque além do que muda, platônica porque não faz nada, não tem realmente um grande consumo. E também, você tem toda a razão, né? Não tem infidelidade. Então, e a infidelidade faz que você não consegue crescer dentro dos planos que são os seus, né, no negócio, nos planejamentos que são feitos anos após anos. Então, acho que tem que ter um reconhecimento disso, né? A gente conversa com várias empresas de todos os tamanhos, todos os portes, né? E sempre assim, no momento tem que chegar à frente à realidade de, olha, eu não estou crescendo bem, não estou gerando empatia nos meus clientes, eu não vejo aqui um caminho muito claro. Então, nesse momento, acho que é a hora de começar a se abrir para poder, de fato, reconectar sobre o que vai ser a minha identidade. Então, quem eu sou?
que eu quero? Por que estou aqui me lascando, trabalhando como maluco para que esse negócio possa andar e não está andando como eu quero? Por quê? Então é uma coisa meio de psicoterapia básica, né? A gente tem que voltar sobre os elementos chaves e se fazer todas essas perguntas. Se você está frente a alguém, um grupo de gente que quer se fazer essas perguntas, você tem uma avenida para trabalhar. Outro ponto, esse é um pouco menos cerebral, esse é um pouquinho mais emocional. Significa que você que anda pelas ruas, pelo país, pelos países, o que de fato te emociona? O que faz de você um ser humano que chora, que dá risada e que se engaja, que está a fim de se comprometer com algo que vai fazer diferente, que vai fazer uma diferença para você, para sua família, para as famílias dos outros, para seu país, para sua região, etc, etc. Então primeiro um trabalho cerebral para reconhecer, né, uma infidelidade, uma relação sem vibração, e aí uma dificuldade de crescimento, e o outro um trabalho como o coração para se abrir e começar a conectar com causas possíveis que a sua marca poderia abraçar. E aí depois tem uma receita de bolo muito importante de se seguir. Ótimo. Me lembra um pouco, a gente estava outro dia numa reunião e o Seri trouxe um caso bem interessante de uma empresa de sabão que fez uma estratégia na Índia e foi discutir a questão de gênero, né? As mulheres na Índia é um país bastante machista, ou tão machista quanto o Brasil. As mulheres basicamente cuidam da tarefa de lavar a roupa e essa empresa acabou desenvolvendo, percebendo esse tema, que era um tema absolutamente importante e sensível para a sociedade e para as mulheres na Índia, acabou posicionando um produto e fazendo algumas estratégias. Então, por exemplo, dentro da caixa do produto, colocando uma mensagem: esse produto também pode ser usado por homens. Fez parcerias com algumas marcas de roupa e colocaram na etiqueta, além dos símbolos tradicionais de como lavar, como passar a roupa, dizer, olha, esta peça pode ser manuseada por homens. Fez algumas ações em shoppings, em lugares que eram importantes nas diferentes cidades, tipo colocar uma máquina de lavar e os caras arremessarem a roupa numa cesta de basquete para ela entrar na máquina e o cara começar a operar. Isso gerou uma movimentação absurda de mídia espontânea, de discussão sobre o tema de gênero. Então a discussão não era sobre o produto, não era sobre a empresa, mas simplesmente de como esse tema da igualdade de papel entre homens e mulheres e de como os homens poderiam mudar a sua mentalidade dentro da sociedade da Índia, que foi fenomenal. E isso criou um vínculo com a marca, com o produto, com consequências de venda, de mercado, de posicionamento, de percepção muito concretas, muito palpáveis, né? Eu acho que isso é um super exemplo hoje usado mundialmente, né, para que tenha um engajamento sobre uma causa que vai fazer uma diferença, que vai trazer para a mídia um assunto que ficou morno ou que não conseguiu encontrar os espaços necessários, e aí você vai ligar isso a uma questão de consumo, uma questão de militância. Então você torna o consumidor um militante. Ele talvez nunca teria sido um militante na vida se não tivesse tido esse início, né? Essa oportunidade de militância trazida pela marca. E isso é muito, muito, muito interessante, né? E dentro de um contexto também de geração Y, de pessoas que procuram, né, causas, que são cidadãos mais ativos, isso faz cada vez mais sentido. Então, esse público novo que está chegando em massa e que são os consumidores das marcas, de serviços, de produtos, são as pessoas que têm a maior sensibilidade para esse tipo de abordagem. Então, a gente está falando, de novo, uma linguagem de negócio, onde você tem um entendimento sobre um perfil de cliente, né? E você traz, né, conecta com necessidade que esses consumidores novos têm e também se torna isso algo genuíno. Isso é importante porque a questão lá dessa marca na Índia, ela é baseada sobre uma permanência. Não são campanhas, não são fogos de palha. Então, quando a gente faz algo assim para que isso possa se realizar e gerar, de fato, uma relação maior entre o consumidor e a marca, gerar esse amor, gerar esse
essa paixão, né? Você tem que continuar durante muito tempo a defender uma bandeira. E tem que ter também toda a relevância do mundo dentro da sociedade onde você está. Então, você falou da Índia, é um tema, sem dúvida, muito forte, mas também a empresa tem que ser muito boa para tratar isso como seus colaboradores internamente. Então, se uma empresa pega uma campanha, porque é legal ter, mas não se cuidem na visão de dentro, nos seus trabalhos, dos seus projetos, sobre esta mesma questão, aí não tem liga. Não tem liga, não gera empatia e gera o efeito contrário. Então é importante que tenha essa permanência, essa pertinência, essa relevância e o trabalho de casa bem feito. Maravilha. A gente está chegando quase no final. Eu queria... Qual é a receita de bolo, ou quais são as etapas ou os caminhos que uma empresa, um pequeno negócio, um médio negócio pode usar para começar a trabalhar essa questão da marca positiva? Olha, os nossos parceiros da Utopia tem uma receita de bolo baseada em 9 P's. Uhum. Então, o primeiro P é o posicionamento e o propósito. Isso é o maior trabalho. Você tem que definir o que você é, o que você pretende fazer e o que vai ser diferente trabalhando nessa empresa, entregando um serviço desta empresa e que o consumidor vai encontrar quando vai comprar. Depois é algo baseado sobre produtos. Produtos pode ser bens, pode ser serviços, mas fazer diferente. Diferente e não ter apenas na prateleira um produto que possa incorporar esse posicionamento. Todos os produtos têm que ter este alinhamento. Então você tem que revisitar. Acabou a era dos produtos verdes ou dos produtos responsáveis. Não faz sentido. Isso tem que estar numa lógica do desenho, da produção e do desenvolvimento do produto como um todo da empresa. É isso, é um posicionamento que vai abranger toda a companhia, e que vai abranger todos os seus serviços e produtos. É isso. Isso é uma mudança de paradigma muito forte. Depois, a pertinência, que eu já falei, né? A questão da prevenção de qualquer problema ligado a desalinhamento internos, a permanência no tempo, a proatividade, porque a gente tem no Brasil muitas marcas que podiam fazer trabalhos de posicionamento maior, mas não sabem proativamente se posicionar e comunicar e embrulhar tudo isso. Isso é fundamental. Depois tem que gerar a preferência e finalmente tem que saber trabalhar como stakeholders para equacionar isso. Então, como a gente não tem bola de cristal e a gente quer se relacionar com pessoas que não estão dentro do universo da marca, a gente tem que ir até as pessoas que vão ser as pessoas que vão se apaixonar, perguntar para elas se isso faz sentido, como co-criar um pouco com essas pessoas para ter o máximo de sucesso e, como sempre, mexer um pouco dentro com pessoas e processos. Isso é a receita do bolo. É aquela velha história de que quem não se comunica se estrumbica, como diria o velho Chacrinha, né? Ou seja, você perguntar e tomar um tempo de perguntar para os diferentes atores, seus clientes, seus fornecedores, diferentes públicos, e receber deles as informações para poder desenhar essa estratégia. Se quem está a fim de saber mais ou ter mais informação sobre marca positiva, quais são os canais, quais são os caminhos, como sempre a gente vai deixar depois no canal do YouTube e na página do Facebook da Ideia de Impacto todas as referências, todos os links, mas manda aí algumas dicas de site ou algum canal que você... Quem se interessa pode entrar diretamente no site da utopies.com.br ou no site da reveaconsulting.com. Tem uma nota de posicionamento sobre marca positiva que pode ser baixada e que a gente pode compartilhar com maior prazer, e podem conversar comigo diretamente através das plataformas do site para que a gente possa continuar esta conversa. Maravilha, eu vou deixar todos esses descritivos para vocês. Foi a primeira conversa sobre marca positiva. A gente vai voltar a falar sobre esse tema e esse assunto logo mais. Nos intervalos a gente estava aqui costurando, quem sabe aparece nossa parceira francesa por aqui nos próximos programas. Fique por aí, continue acompanhando. Agora entra a super trilha sonora do Thiago para deixar a sua tarde mais gostosa, e a gente volta no segundo bloco do programa Ideia de Impacto. Até logo!